A Associação Ser Mulher em Tech apresenta o SMT Pod. Olá, sejam muito bem-vindos ao SMT Pod. É com muito orgulho que a gente dá início a essa jornada. O podcast do SMT surge da necessidade de ajudar e apoiar meninas e mulheres na área da tecnologia. O SMT Pod é um podcast da Associação Ser Mulher em Tech, uma associação 100% feita de voluntárias, sem fins lucrativos, voltada para o apoio e incentivo de mulheres e meninas na área da tecnologia. Nesse podcast, nós vamos contar aqui com a Cíntia, que está fazendo parte junto com a gente e vai se apresentar um pouquinho para vocês. E o podcast será organizado por temporadas. Então, para vocês entenderem um pouquinho, essa primeira temporada, o tema dela é Raízes da Jornada e Quem Somos na Tecnologia. E nós vamos ter 5 episódios. Nesses episódios, a gente vai falar de assuntos diferentes e tudo mais. Vocês vão acompanhar a Cíntia ao longo de toda essa primeira temporada. Então, vai ser muito legal para vocês. Eu sou Stephanie Silva. E como eu disse, aqui comigo está a Cíntia Delábio, fundadora da Associação Ser Mulher em Tech. E aqui vamos falar sobre carreiras, desafios, aprendizados reais, histórias que inspiram, sem romantizar, né, Cíntia? Exato. A jornada ali com muita verdade. Então, Cíntia, a palavra é para você. Obrigada, Stephanie, pela introdução. Obrigada para as nossas convidadas. Bom, a SMT surgiu para criar um espaço seguro de escuta, de troca de conhecimento, onde a gente pudesse ter uma colaboração entre pessoas com conhecimento em vários assuntos pertinentes à carreira das mulheres na tecnologia, das mulheres e meninas, e que a gente pudesse divulgar, pulverizar e ter uma abrangência maior através do meio, né? Aqui a gente vai compartilhar histórias de fortalecimento, de pertencimento, de colaboração entre as mulheres num ambiente corporativo, num ambiente profissional, dentro da carreira de tecnologia. Queria agradecer muito a Menegendi, que nos apoiou desde o início, né, com cedendo o espaço, cedendo esse estúdio, com todas as profissionais extremamente capacitadas, que nos ajudam aqui, que estão aqui atrás, no backstage, tentando aqui nos acalmar, fazer esse podcast, fazer com que a gente consiga alcançar aí nosso objetivo, né, de protagonismo feminino. E falando um pouquinho do episódio de hoje, né, como a Stephanie falou, teremos aí 5 temporadas, estamos, né, na primeira temporada. Hoje vamos falar do segundo episódio, que fala sobre o fenômeno da impostora, né, da invisibilidade à potência, que é algo ainda muito presente em nós, mulheres e meninas, dentro de um ambiente corporativo, onde a gente tem que atingir uma excelência, atingir uma necessidade imposta que às vezes a gente não reconhece que é nossa, né? E por isso que trouxemos aí pessoas que são mais que conhecidas, mais atuantes nesse assunto. Bom, como a Cíntia falou, a gente tem 2 convidadas aqui com muita experiência, com muita coisa para falar para vocês. Então, hoje a gente está aqui com a Ângela Passadori, que é especialista em Action Learning, mentora de vida e carreira, facilitadora de segurança psicológica em times e professora de pós-graduação. Atua apoiando pessoas, lideranças e organizações no desenvolvimento de ambientes mais humanos, colaborativos e seguros para a aprendizagem, a resolução de problemas e o crescimento profissional. E também a nossa segunda convidada, que é a Samantha Cunha, que é diretora de programas de formação B2B da Laboratória no Brasil, psicóloga, mestra em psicologia social pela PUC de São Paulo, tem mais de 20 anos de experiência em educação, nem parece, impacto social e desenvolvimento humano. Ao longo da sua trajetória, atuou em organizações do terceiro setor e hoje lidera iniciativas que conectam dados, tecnologia e estratégia para fortalecer e impulsionar carreiras femininas na tecnologia no Brasil e na América Latina.
Bom, de antemão eu vou passar para que vocês se apresentem e tudo mais, mas eu queria já levantar um questionamento que eu acho que é muito legal e válido para todo mundo, que a gente descobriu quando a gente estava pensando no título desse episódio e tudo mais, que é que a gente não usa síndrome. É fenômeno da impostora, né? Então acho que a gente pode começar por esse lado, mas por favor, se apresentem. Obrigada por estarem aqui. Sou extremamente agradecida também pelo espaço. Acho que esse espaço, ele nos empodera, né? Também como mulheres, né? Temos 4 mulheres aqui nessa mesa conversando e debatendo um tema que atravessa a nós também, né? Bom, então, como foi apresentado, eu sou psicóloga de formação, tenho mestrado em psicologia social, mas o meu tema, né? Assim, meu contato realmente com o tema foi na Laboratória. A Laboratória é uma organização social latino-americana, a gente está em 11 países da América Latina, no Brasil também. Já impactamos mais de 10 mil mulheres, só no Brasil foram 730 mulheres, né? A gente tem aí um índice de empregabilidade de 73%, um índice de satisfação alto de 95% das mulheres, né? Elas crescem 3 vezes na carreira, então isso também é um indicador aí, né, de impacto, de sucesso da Laboratória. E essas 730 mulheres, eu posso dizer que, de alguma maneira, passaram por mim e eu passei por elas, né? É um número bem expressivo quando eu olho para trás, mas um tema recorrente, e é um tema que a gente aborda muito na Laboratória e tem que abordar, é a síndrome ou o fenômeno. Né, da impostora, e depois a gente pode falar um pouquinho mais porque que é importante, como é importante a gente nomear adequadamente, né? Não como síndrome, mas como fenômeno. Mas foi aí que se deu o meu contato com o tema, né? E assim, do mesmo jeito como que me atravessa esse tema, né? Também atravessa todas essas centenas de mulheres, né? É um tema muito comum. E são mulheres incríveis, né? São mulheres também com uma trajetória de carreira acadêmica, uma trajetória profissional prévia, e a gente fica se perguntando, puxa vida, né? O que acontece, né? Não é uma experiência individual, é uma experiência que está passando aí nesse coletivo, né? Então, isso nos invoca aí a refletir, e é um tema que não se esgota. Então, onde existem mulheres em contextos de grupos e de carreira, de empresas, de ambiente corporativo, acadêmico, esse tema vai aparecer. Então, queria mais uma vez agradecer e é um prazer de estar aqui com a Ângela também para poder bater esse papo. Bem, obrigada, Samantha. Obrigada pelo convite, pela indicação. Agradeço a cada um de vocês, a esse time que está, como disse a Cíntia, no backstage, nos apoiando para que a gente faça um programa muito especial. E de formação eu sou pedagoga e psicopedagoga. E desde que eu comecei minha carreira profissional, eu acabei enveredando para a andragogia, para a educação de adultos. A pedagogia com crianças, com adolescentes, eu fiquei muito em projetos sociais, mas principalmente com adultos, com adolescentes, começando carreira, profissionais em transição de carreira, facilitando treinamentos. Então essa é a minha praia. Adoro lidar com gente, adoro lidar com desenvolvimento humano. Tanto que a minha consultoria é a CDQC, a Cuidando de Quem Cuida, para fortalecer as pessoas, enquanto as pessoas cuidam da tecnologia, das empresas, das famílias, dos negócios, das vendas, quem cuida dessas pessoas? Então esse é meu propósito, né? Ajudar as pessoas a, de fato, contribuir para que as pessoas verdadeiramente tragam o seu potencial. E o tal fenômeno da impostora, e do impostor também, porque homens também vivenciam isso. Só que na sociedade que nós vemos isso aparecendo, pelo menos, de uma forma mais latente em mulheres, porque as mulheres, elas demonstram mais a sua fragilidade. Nós estamos numa era onde as emoções, e tanto não só as emoções, mas a fragilidade, o erro, estão começando a ser permitidos. A gente está podendo começar a mostrar que somos frágeis. E isso é um ganho, é um avanço maravilhoso. Mas digo que nós ainda estamos engatinhando nisso. Principalmente na área de tecnologia, que ainda é uma área muito competitiva
E existe muito, não é só na área de tecnologia, mas dentro das organizações, mostrar a fragilidade, por mais que Brené Brown esteja trazendo para a gente, por meio de livros, de vídeos, ela que protagonizou isso, né? Com a coragem de ser imperfeito, ainda existe muita oportunidade. E esse fenômeno, né, esse processo que acontece, a Samantha está muito vinculada na laboratória a mulheres na área de tecnologia. Nas mentorias que eu tenho desenvolvido, com esse método que Stephanie mencionou no meu currículo, que é o Action Learning, aprendizagem em ação, resolver problemas em grupo, aprendendo sobre as nossas competências e habilidades de comunicação e liderança. Essa é a máxima desse processo. E nesse meio eu tenho lidado com mulheres diversas. De 5 anos, de 2020 para cá, eu tenho atuado, já passaram por mim em torno de 4.000 mulheres de áreas diversas. Pessoas que vêm para um processo de mentoria, do qual eu sou voluntária, mentora voluntária, e levei o Action Learning para esse processo. E eu estou trazendo essa experiência porque tem sido muito gritante ver as mulheres trazendo suas fragilidades, e várias mulheres, muitas, eu não consigo dizer um percentual agora, mas são muitas mulheres, é um percentual muito alto de mulheres na área de tecnologia, que têm se fragilizado e têm aberto esse espaço para se colocarem, para de verdadeiramente elas assumirem que viveram, ou que passaram por esse processo, por esse fenômeno que a gente está trazendo aqui para refletir e conversar a respeito dele. Você acha que é muito aceitar? Tudo bem, aceito, tenho isso, passei por isso, estou ok. Você acha que é nesse sentido que as mulheres agora elas estão mais abertas a falarem, tive esse momento, tenho isso, lido com isso, então agora a gente está indo mais para esse caminho, está aberto a isso? Eu acredito que sim, porque nós estamos numa nova era. Nós estamos num momento em que as pessoas... A gente está vendo a diversidade, a gente está vendo hoje um mundo que nós somos convidadas dioturnamente, falo por nós 4 aqui, nós dioturnamente somos convidadas a aceitar o novo. Coisas que a gente não via, que não apareciam, de repente aconteceram muitas mudanças nesses últimos tempos, e foram muitas mudanças. Então, se nós não estivermos abertas e abertos, todos, a essa mudança, a essa novidade, a inovação, nós somos fadados a ficar no passado. Tem aquele livro, vocês conhecem o Mindset? Sim. Que fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Alguns dos meus clientes às vezes perguntam, Ângela, então qual que é o certo? Não tem certo e não tem errado. Não tem errado, na verdade. Tem o seu jeito. Só que se eu tenho um mindset fixo, que tudo é do meu jeito e as coisas não mudam, você pode funcionar assim, mas você vai sofrer. Você é a pessoa, né? A pessoa vai sofrer muito mais. Sim. Vivendo nesse mundo com tantas mudanças. Eu acho que é uma questão de se autoconhecer, né? E a fragilidade é um dos pontos, né? Então, se permitir ser frágil, né? Entender que a fragilidade é o primeiro sinal de coragem, né? Isso. Então, eu tô admitindo, olha, eu tenho essa fragilidade. Tem intenção, então o que eu vou fazer com essa informação? Isso. Como que eu vou agir? O quanto que ela me afeta? O quanto que ela é boa, né, para mim? Né? E tomar ação, né? Isso, Action exatamente. Learning, como você trouxe aqui. E daí, eu queria aproveitar, né, e perguntar para a Samantha, como que todas essas mulheres que passaram por você, e aí, né, tem esse foco em tecnologia, como que elas se identificam? Como elas identificam dentro desse contexto de tecnologia, que o laboratório, assim, tá lá num processo de treinamento, né? Ou seja, ela já tá fora da zona de conforto porque ela tá aprendendo algo totalmente novo, né? E como que vocês identificam ali, gente, isso aqui, né, é fenômeno da impostora, né? Então, isso aqui, como que
Porque eu acho que, como, né, tem se falado, a gente precisa identificar. Então, como que já tô fora da minha zona de conforto? Ou seja, tá tudo diferente aqui. Tô aprendendo uma linguagem de programação nova, tô aprendendo uma tecnologia nova, né? Então, e eu não quero me podar, ou eu não sou capaz, ou eu não quero estragar o resultado do meu grupo. Então, como que é essa identificação ali? E se você já quiser trazer também pra gente por que é o fenômeno? Boa pergunta, porque eu ia começar exatamente por aí, fazendo um parênteses, né? Por que é importante a gente nomear como fenômeno, como experiência da impostora, não como síndrome, porque quando a gente fala síndrome, que é a maneira como se popularizou, né? Se você encontra, se você colocar no Google síndrome da impostora, você vai ter muitas coisas. Você vai ter dissertações, você vai ter vídeos em inglês, português, enfim. Então, é um tema que tá aí, né? Vigente, está latente, né? Mas a gente escolhe, né? E isso é muito importante, essa escolha, porque ela é intencional, não dá o nome de síndrome, porque síndrome leva a uma noção de patologização. Então, como se fosse uma doença, um transtorno psiquiátrico, né? Ou também como uma questão individual. Então, quando a gente também fala, né, da fragilidade, que sim, passa por uma fragilidade, mas de onde vem essa fragilidade, né? Será que é a mulher ali com ela mesma? Ou será que a gente não tem todo um contexto, né? E esse contexto, ele é histórico, social, enfim, né? Ele vem aí já de muito tempo, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas que leva a gente a ter uma noção de que esse é um fenômeno que não é individual, mas ele é compartilhado. E isso é muito importante. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso. Mas, fechando, né, esse parêntese, né, e aí respondendo a sua pergunta, primeiro que a transição de carreira é um lugar, né, e é uma posição que a impostora, ela vem mesmo, porque você está num momento de transição. E falando um pouco de identidade profissional, né, ou de identidades profissionais, a nossa identidade, ela é construída, então ela não é fixa, ela não é imutável, ela está sempre, a gente sempre está construindo a nossa identidade, né, ela não é linear. Então, essa construção, ela é sempre uma tensão entre, né, ao que eu sou de permanência e o que eu posso vir a ser, né? E na transição é exatamente esse lugar, né? Eu tenho uma história prévia, eu tenho uma carreira, eu tenho uma história, muitas vezes elas têm, inclusive, história acadêmica, né? De graduação, de pós-graduação em outras áreas, ou até mesmo na área de tecnologia, estão nesse momento de migrar para a área, né, para trabalhar com tecnologia, né? E esse é um lugar que já a impostora sempre aparece, né? Então, será que eu posso me dar ao direito de mudar de carreira? Porque, veja, eu tenho filhos, eu tenho uma família, eu já tenho expectativas porque me ajudaram a estar onde eu estou. Então, também passa por um lugar de culpa, muitas vezes, né? Puxa, me ajudaram a chegar até aqui e agora eu vou falar para as pessoas que eu não quero mais, eu quero mudar de carreira, eu quero ir para a tecnologia. Então, esse sentimento, ele é permanentemente colocado. E veja, não é que ela chega num lugar e depois chega num lugar, ok, agora eu não tenho mais a impostora. Muitas vezes, num lugar de... Quando elas conseguem, por exemplo, aprender uma tecnologia, aquilo já é como se apagasse aquele aprendizado, não serve mais, porque já aprendi. E agora, quando eu tenho que aprender uma nova ferramenta, vem a impostora de novo. Ou quando, por exemplo, consegue um emprego, né? Puxa, batalhei tanto para conseguir um emprego, mas e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer no meu primeiro dia de trabalho? Não sei o que eu vou fazer. Como será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou no lugar certo? Eu sou uma fraude, né? Sou uma fraude. Será que eu dou conta? Que eu sou uma farsa. Vamos descobrir que eu sou uma farsa. Ou foi um erro, né? O clássico. Gente, foi um erro. Vocês erraram na seleção. Um bom exemplo para você da laboratória. Elas chegavam, Samantha, eu jurava que vocês tinham errado no processo seletivo, que não era para estar Ou começa aqui. A frase assim, olha, eu não sou especialista, mas ela começa sempre uma frase se diminuindo, né? Se colocando assim, como se você precisasse se colocar num lugar abaixo, de menos. E a gente é um hábito, como você disse, né? Uma convenção, uma cultura, algo que precisa ser construído porque... desconstruído e construído novamente, né? Então, vem o que foi dito sobre
estamos abertos, né? Estamos Sim. reconhecendo que não estamos prontos, né? Estamos em construção, né? E reforçar, né? Porque realmente tem essa mudança. Você passou um momento que você não se sentia adequada para aquela posição. Superou. Vem o novo. Vem o novo. E vem tudo de novo. Todo junto, sentimento de todo, novo. É. tudo junto ali. Todo esse diálogo interno, né? Esses pensamentos que vêm e que angustiam muito, trazem muito sofrimento psíquico, né? É um sofrimento importante que a gente não pode achar, né? Eu falei, não é uma síndrome, não é um transtorno, mas o efeito disso na mulher, ele é muito danoso, porque ele gera, além do efeito, né, emocional, psíquico, ele também gera uma paralisação, um auto-boicote. Então, a mulher não se candidata às vagas, ela não se posiciona, ela sempre fica com aquele sentimento, né, de não tenho que falar aqui, o que eu tenho para falar não é tão importante, não é tão relevante. Então, os efeitos, eles são consideráveis, né? E são efeitos a serem combatidos constantemente. Por isso que o autoconhecimento e a autoconsciência são fundamentais, né? Sim, exatamente. Bom, então nessa onda, assim, Angela, como a falta de segurança psicológica nos times, você acha que contribui ou silencia essas pessoas? Acho que não só mulheres mesmo, a gente abrindo muito isso para o ser humano que tá ali. Tem algumas empresas que a gente costuma dizer, né, que são aquelas que têm uma missão linda, mas muitas vezes são apenas quadros bonitos na parede. Isso é muito triste. Que trabalhando com os treinamentos, desenvolvendo trabalhos de desenvolvimento de times ou desenvolvimento de lideranças, em alguns momentos eu pergunto, Samantha sabe que eu gosto muito de trabalhar com perguntas. E conta pra mim, como é que no dia a dia você percebe os valores da empresa acontecendo? Às vezes as pessoas nem sabem quais são aqueles valores na prática. Então, eu percebo que muitas vezes ainda existe a cultura do medo, e aí acontece o que a gente chama de silêncio tóxico. Quando você fala de segurança psicológica, num capítulo que eu escrevi sobre segurança psicológica como alicerce da liderança inovadora, eu falo sobre o silêncio tóxico, que muitas vezes ele mata genialidades. A gente tem muitas vezes talentos especiais dentro da organização, dentro dos times, e aí, como você mesma disse, Stephanie, não são só mulheres. As pessoas, de forma geral, muitas vezes vivenciam isso quando o ambiente é árido, é nocivo, é tóxico. Então, muitas das vezes, ou as pessoas não se posicionam, aí Samantha vai falar muito melhor sobre isso do que eu. Vai vir depressão, vem burnout, vem uma série de coisas que acontecem e que acabam, como eu mencionei, matando genialidades. E as pessoas podem entregar muito mais, mas não se colocam, ficam com medo. E aí não é só o fenômeno da impostora, é o fenômeno da impostora, do impostor, mas ele acaba virando uma bola de neve, porque muitas pessoas adoecem. E vai montando e agregando realmente mais coisa, viram... Realmente ali é uma bola de neve carregando tudo isso, né? A mente atingindo o nosso corpo, né? Que todo mundo sabe isso, né? né? Todo mundo, né, passa por isso, né? Somatiza em alguma... Aquela dor de estômago, né? Aquela gastrite que nunca sai. Ou aquela voz. Eu tive um voz período da rouca, vida né? que eu ficava... a mesma sensação que o pessoal fala de engolir sapo. E aí, a dor de garganta, falta voz. Podem ser vários sintomas. Dá um branco, né? Também, né? Que é um clássico. Na hora de falar, eu te sabia tudo depois, mas na hora de falar, não consegui. Porque muitas vezes não sente o ambiente favorável por causa do julgamento. Então, quando tem muito julgamento, que também tem a ver com o nascimento do fenômeno da impostura. Por que o fenômeno da impostura acontece? Por muitas vezes a exigência, a autoexigência, a necessidade do perfeccionismo, uma educação castradora. E isso acontece dentro das organizações. Porque são pessoas, né? Organizações são pessoas e cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, cada um tem a sua educação. Mas falando de um país, né, que ele tem as suas nuances, né? A gente tem as nossas
a nossa cultura, né, que estrutural, isso afeta, né, e afeta muito as mulheres, né? Sim. E daí, olhando, né, nesse ambiente, e assim, um ambiente, inclusive, é bom para todas as diversidades que existem, né? Um ambiente inclusivo vai gerar um ambiente seguro, né? Um ambiente de escuta ativa, um ambiente onde há realmente um movimento, né, de aprendizado e de ação, propicia uma melhora, né, desses efeitos aí do fenômeno da impostora, ou seja, ela se reconhece, né, ela se reconhece, mas ela tem um espaço para treinar. Que mais que é interessante, Ângela, para diminuir ou para se redesenhar, né, esses efeitos do fenômeno da impostura, assim, que outros você tem visto de todas as pesquisas que você e todos, né, os ambientes corporativos, os clientes, enfim, sim, que você tem acesso, que mais que, assim, é interessante para ajudar essas mulheres, mulheres e homens, né, como você mesmo sim, fala, na batalha contra esse fenômeno? Enquanto você falava, Cíntia, me vinha muito forte. É uma pergunta muito bacana que você traz. Samantha certamente vai ter também como contribuir, mas digo para você que o espírito de rede, sabe? Uhum. A gente não se sentir sozinha, uhum, porque senão fica uma batalha inglória. Então, nesse trabalho que eu faço com mulheres, a gente fala que tem uma máxima, né? Tem algumas frases, aqui ninguém larga a mão de ninguém. Essa é uma frase bonita, mas ela não é fácil de viver, uhum, porque ainda existe muita competitividade, uhum, e cruel entre mulheres também. Uhum. Ainda existe. Uhum. Então, não adianta falar, eu gosto muito de sororidade, dessa palavra, uhum, colocada em ação, mas a sororidade genuína. Então, quando eu consigo, então, a gente fala, aqui ninguém larga a mão de ninguém. E aí eu faço sempre o adendo, desde que a gente queira andar de mãos dadas. Uhum. E quando a gente consegue ter aliadas e aliados, pessoas próximas que de verdade funcionam em rede, a gente consegue construir, inclusive, times nos quais a gente constrói e cria espaços de ambiência de segurança psicológica. Uhum. Porque sozinho eu posso ter muito boa intenção, mas eu estou num ambiente árido, inóspito. Como é que eu vou me manter? Uhum. Eu preciso chegar e me blindar o tempo todo e não vou conseguir ser eu. Sim, então, exato, essa construção de rede, de ter pessoas juntas trabalhando e buscando um ambiente melhor, uhum, isso faz toda a diferença. Pessoas que te levantam, né? Pessoas que têm empatia, empáticas. E que eu posso, né, também ajudar, exato, porque isso é muito bacana. É uma troca constante, é uma, né, troca. E aí, complementando, né, o que a Ângela está falando, na laboratório a gente também percebe isso, assim, né, no dia a dia, né? As experiências de aprendizagem, né, elas são feitas em grupo, né, porque a gente entende isso, que mulheres, né, impulsionam outras mulheres, a gente vê isso na prática com todas essas, né, milhares de mulheres que eu mencionei aqui, que já foram impactadas. Isso aparece muito no discurso delas, né, de que quando elas chegam no laboratório e falam, puxa, vou ter essa experiência super intensa contra as mulheres, será que vai rolar? Será que vai, né? E aí depois elas saem falando que essa noção de que as mulheres competem entre si é uma falácia também, porque quando as mulheres são colocadas em situações, espaços, sim, em que elas são estimuladas a trocarem, a compartilharem experiências, a aprenderem, a terem um aprendizado em conjunto, né? A uma impulsionar a outra, uma puxar a mão da outra. Cria um ambiente, elas, né, falam, tudo isso que me falaram até hoje, que, né, a gente compete, é um engodo. Isso quando a gente é colocada, é estimulada, uhum, e quando esse espaço é seguro, né? Isso. Porque também isso é super importante, ter esse espaço seguro para isso, a gente vê o quanto a gente se fortalece juntas, né? Uhum. O quanto a gente, quando troca, por exemplo, quando a gente pode falar uma para outra, e acho que isso, uhum, também vai na linha do que você está falando, quando a gente pode compartilhar, veja, eu me sinto uma fraude, né?
a outra pessoa vai poder falar assim, eu também me sinto uma fraude. Que bom que você falou, porque eu também me Eu sinto. achava que era só eu. Era só eu, que essa E assim, experiência individual. Por que você né? sente uma fraude? Me fala aí. Ah, mas isso não é uma fraude, mas você é capaz, você consegue construir, ó, você fez tal coisa, né? Então você vem as validações, você vem todo o apoio, entendeu? Então Perfeito. externar isso também é um método muito... É uma forma de apoio. Muito eficiente, né? Externar isso, falar. Perfeito, isso, sim. E assim, a gente cria ambiente. Nós fazemos parte do ambiente seguro também, né? Então, assim, sim. vamos nos conectar. Vamos Com criar aquelas- o ambiente, né? Vamos com aquelas criar. pessoas e vamos ver onde que eu trago, como que eu trago, quem eu trago. Vamos ver o quanto que a gente consegue criar, realmente plantar, né? Algo, né? Vamos ser o mundo que a gente quer viver, né? Como é que eu estou contribuindo para que esse ambiente seja... Exato. A gente consiga lidar com esse, não ter esse silêncio tóxico, para que a gente possa ter um ambiente bacana, para que eu possa estimular as outras pessoas. Não é isso? Não ser a julgadora, né? Não ser a julgadora Nem- ou o julgador. nem se julgando e nem julgando. se julgando, Nem o julgando. algoz, nem a vítima. Exato. E aí eu só queria aproveitar, só fazer um outro parêntese, né? Que aí no lugar, né, da psicologia social, que é muito importante a gente ter bastante clareza, né? Que assim, é um fenômeno que sim, ele também passa, né? Os homens também passam pelo fenômeno do impostor, mas há dados que provam que esse fenômeno ele é muito mais presente nas mulheres. Então, esse é um dado que a gente não pode deixar de ter em conta. E aí, quando a gente vai pensar, né, na socialização, e aí a Cíntia tá aqui, ela e fala de meninas e mulheres em tecnologia, né, Cíntia? A gente sabe bem que as mulheres são socializadas desde cedo, né, a terem um tipo de performance, né, que é totalmente o contrário da inovação, de assumir risco, de meter as caras, de assumir lugares de liderança, de tomada de decisão, de poder. Né? Qual o lugar que historicamente foi relegado pra gente? Não é o lugar de cuidado, que é o lugar privado, não é o lugar público. Exato. Né? Então, esse lugar privado é o lugar que você tem que cuidar das pessoas, que você tem que ser, né, ali. Não procurar o destaque, não procurar se né, posicionar. se posicionar, né? Excelência. Então, assim, você precisa estar lá como suporte. Perfeito. Né? O esforço que a Sim. gente é o esforço da mulher para se manter e se colocar diante do masculino é muito maior. Né? E de ambientes majoritariamente masculinos, como é o ambiente da tecnologia. Como é o ambiente da tecnologia, exato. E pensando nisso, recorte de gênero, somado aí a outros fatores de raça, classe, senioridade, tudo isso intensifica também toda esse fenômeno ali? Perfeito, não. E esse é um ótimo recorte para a gente poder pensar, porque sim, né, esse fenômeno não atravessa as mulheres da mesma forma. Então, sim, quando você fala de raça, né, e classe social, você tem sim aí um agravamento, porque Histórico, né? histórico, né? Então, meninas, né, negras, periféricas, e aí entra uma questão fundamental que também, né, a gente quando fala de mulher em tecnologia, para elas ainda mais, que é a representatividade. Quando eu entro num espaço onde eu vejo e olho para o meu redor, né, ao redor, e só vejo homens brancos, né, cis, héteros, enfim, esse lugar não é para mim, esse lugar não me pertence, né? Aí falando de senioridade também, né? Não significa necessariamente que você, numa posição de liderança, não vai ter mais a impostora. Ao contrário, isso pode até se agravar, porque geralmente são lugares que a gente ocupa e se sente solitária. Então, Vive a não solidão da consegue liderança. compartilhar o que a gente está sentindo, né? Por isso que eu acho que, mais uma vez, a gente tem que pensar nesses espaços de representatividade e a diversidade, especialmente na área de tecnologia. Existem dados também que provam que a diversidade ela é muito benéfica para os times, para o negócio, para o valor né, para o valor, para a cultura, para o produto que se tem no final, né? A diversidade ela é muito bem-vinda, né? Para os insights, né? Para a própria inovação. Exatamente, para a própria inovação, criatividade, né? E aí quando a gente pensa, né, que isso precisa ser compartilhado e falado, é muito importante a gente pensar também que a gente, que lugar que eu ocupo hoje, se eu ocupo um lugar hoje de liderança,
eu tenho que ter também uma preocupação e uma intencionalidade de pensar que eu já passei por isso também e que eu tenho um papel importante para poder, com uma mulher, por exemplo, que está começando a carreira, né? De incentivar, de falar a minha experiência, de falar o que eu senti, de compartilhar o que eu sentia, para ela se sentir ali acolhida, mas também de mentorar uma mulher. E aí, né, Cíntia, acho que aqui a Ser Mulher em Tech faz isso muito bem, né? Mentorar outra mulher, né? E aí a gente vai se fortalecendo e vai saindo desse lugar que é uma narrativa que a gente não precisa viver essa narrativa. Sim. A gente pode ter agência, a gente pode ter consciência de que, né, isso se passa, não se sentir refém ou presa a isso, mas apesar disso eu posso ter, né, e aí o conceito de agência, né, tomar as rédeas da minha história, da minha narrativa. Exatamente. E a gente... protagonismo, né, que é sempre muito dito. E assim, todos esses sentimentos são naturais, são importantes você ter consciência, né, e assim, e são comuns, né? Então, quanto mais você compartilhar isso, né? São genuínos. Quanto mais você compartilhar isso com outras mulheres, e assim, outras dentro do seu ciclo de confiança, como você também está construindo, né? Um ambiente seguro, mais você empodera esse ciclo, se empodera e você percebe, você se perdoa, você se assume, né? Você se fortalece, né? Então, não, eu sei, eu penso assim, e tudo bem, faz parte do meu crescimento, né? Então, a gente cresce com essas adversidades, e daí a gente tem que, temos, né, que incorporar essa prática, né? Essa insegurança, esse erro, esse fenômeno faz parte do meu crescimento. Eu tenho que aprender a lidar com ele para crescer. Não faz parte da minha, do meu fim. Faz parte do meu começo. Né? E do processo. E do processo. E é uma coisa que eu gosto de falar assim para as meninas: tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo, entendeu? Vai com medo. Chama uma colega, chama um colego que você gosta. Dá a mão e vai com medo. Esse é um lema na laboratória também. Tá vai com medo, vai mesmo. Com medo mesmo. Eu costumo usar esse termo também com os clientes, porque quem não sente ou vive, quem não vive ou viveu essa sensação, mas dominar isso e passar, né, atravessar, fazer essa travessia que não é uma vez só que a gente vive. Em alguns momentos, quando a gente está para chegar num ambiente como este. Nossa, será que eu vou dar conta do podcast? Por mais que a gente já tenha feito isso algumas ou várias vezes. Quem nunca? E só supera indo com medo mesmo. Só supera. Se você esperar o medo passar pra ir, não vai Aí deixa eu ficar super preparada, 100%. Não. E o tempo passa, ainda mais na velocidade que as coisas estão passando, né? Na nossa era. O tempo passa. E aí eu acho que vai ser uma pergunta até mais sensível e tudo mais, mas eu queria ouvir de vocês, até mesmo da Cintia e tudo mais, se vocês passaram por isso em algum momento, se tem um momento desse de fenômeno ali de impostora, de não se sentir capaz para alguma coisa, que vocês queiram compartilhar com o nosso público que está acompanhando e tudo mais, já criando esse ambiente mesmo do pessoal se identificar. Legal. Olha, assim, bom, constantemente, né, eu passo por isso. Sou humana, né, sou normal, então. Mas, e como foi constantemente, assim, não tem só um caso específico, mas eu tenho uma situação específica. Sempre quando eu estou procurando uma evolução na minha carreira, ou seja, eu estou indo atrás de algo mais, ou seja, eu tenho uma bagagem grande, mas eu quero algo mais, eu quero um desafio, eu estou procurando um desafio para evoluir. Então, quando você entra num desafio, você não está totalmente preparado para ele, né? E assim, eu não vou entrar num que eu estou totalmente preparada, né? Apesar da gente, né, a mulher, enquanto a mulher, ela só aceita uma vaga quando está da fit 100%, o homem está ali, deu fit 50, 60, ele já fala que é a melhor pessoa para aquela posição. Então, eu tento aprender também, né, com esse comportamento. E estudo. E vou atrás do que falta, né? E me preparo.
Mas vou com medo e vou falando assim, caramba, será que eu vou dar conta? Mas daí eu estudo, converso, conecto, tento, né, criar, trago ambientes, trago empatia, busco empatia, tento criar um ambiente, né, seguro para o meu desenvolvimento, um ambiente inclusivo para o meu desenvolvimento. O ambiente corporativo é desafiador, não é tudo que a gente quer construir, a gente consegue construir, mas sim há pessoas, a sponsorship que podem, né? Há patrocinadores internos que podem te ajudar muito nesse crescimento, né? Então, como é onde eu passei e como geralmente eu faço, né? Eu acho que até antes de vocês falarem, eu vou dar a minha também experiência e passo o tempo todo, acho que eu vou passar por muito tempo ainda, até realmente não ter isso, não vai ser tão fácil assim. Vem muitas vezes, vem em muitos momentos. Na carreira de tecnologia é absurdo. É realmente a questão de representatividade feminina na área já é terrível. Então, eu nunca me imaginei na posição que eu estou hoje de liderança, porque quando eu comecei na área, eu nunca vi uma mulher nessa posição. Eu não sabia que dava pra chegar nesse degrau. Eu achei que era até ali embaixo. E aí, eu tive o primeiro choque de ver uma mulher ali e falei, caramba, por que eu achei que eu não podia chegar lá? Por que eu tava nessa caixinha e me prendendo? E isso foi mudando. E acho que mais recente, o que eu tive foi a questão da mentoria no SMT. Quando surgiu pra mim que alguém falou assim, acho que você tem que se inscrever, que você pode participar, que você vai conseguir. Veio 1000 questionamentos. Falei, não sei. Eu não sei fazer isso. Eu não dou conta. Eu não vou conseguir fazer. Por que a minha experiência vai ajudar alguém? Imagina. Não é assim, não é desse jeito. E foi muito isso de ter os contatos, de falar com as pessoas. Eu juntei algumas pessoas e falei, gente, vocês acham que dá certo? Você acha que eu consigo? E foi muito interessante, muito apoio familiar e muito apoio do meu time aqui. Deles viraram pra mim e falaram, você já mentora, gente, todo dia, né? Você tá aqui com a gente dando uma mentoria. Então, isso faz parte, isso é normal. Então, foi o momento de superar essas etapas. Fui com medo, com aquele nó da garganta e tudo mais, mas fui e adorei. Adoro o processo, adoro a troca com as meninas, é sempre incrível. E ainda bem que eu fui. Que eu não fiquei no medo. E ainda bem que você compartilhou com seus colegas de trabalho. Olha que coisa legal. Porque eles falam assim, olha, é outra visão, né, Stephanie? Eu falei assim, não, Stephanie, olha só, você já faz isso. E a gente não enxerga, né? Não. Porque é míope, né? É só de uma direção. Então, a gente precisa de outras visões, né? Sim, muito importante. Bom, quase diariamente, gente, eu vou ser muito honesta aqui, não vou dizer, não tenho impostora, sou muito bem resolvida, faço terapia há 5 anos, não, né, e não tenho pretensão de achar que isso um dia vai acabar, eu acho que negociar com essa impostora vai ser algo que, enfim, né, a gente tá falando aqui, é algo que faz parte do nosso processo, somos mulheres, então sabemos que ainda tem, né, essa questão que é mais mãe, né. É muito estrutural ainda. Muito né? estrutural, muito estrutural. Essa semana mesmo, aí você me pergunta, ontem eu passei pelo feedback com a minha gestora, né, e todo o processo de feedback 2025, todo o processo de feedback que eu passo, eu acho que eu vou ser avaliada abaixo, né, da expectativa, todas, não é uma. É uma autocobrança sempre, enorme, né? Enorme. E todas as vezes, né, eu ouço da minha... E ela sempre termina, empodere-se. Samantha, se eu posso te dar uma recomendação empodere-se, né? Então, é sempre uma negociação que a gente tem que se fazer diariamente, né? Mas vou dizer aqui de um também, né? Um que acho que foi o mais, né, na vida, que foi quando eu fui fazer o mestrado, né? Eu vinha de uma carreira na área do terceiro setor e fui fazer o mestrado. E eu me sentia uma impostora naquele lugar todos os dias, porque eu falava, como é que quem sou eu para estar aqui, né, com essa... do PhD, doutora, né? E os ambientes acadêmicos, sim, existem também pesquisas que mostram, né? Assim como o ambiente de tecnologia, os ambientes acadêmicos também favorecem muito esse sentimento, né? Então, era mãe com a minha filha pequena, com muitos desafios ali, muitas dúvidas. Quando a gente está nesses momentos da carreira, ou que você está em transição, ou que você está no impasse, para onde eu vou, isso fica mais latente, né? Então, como você, Steph, também contei com apoio da família,
das amigas, mas procurei também ali ou ampliar essa rede, né? Então, não ter a sua família, suas amigas, mas também tentar ampliar essa rede. Então, ouvir outras mulheres que também estão no meio acadêmico, fazer parte de comunidades, né? Então, participava de bastante eventos e queria ouvir o que as mulheres tinham para falar. Perguntava também, né, para outras mulheres mais experientes o que elas sentiam. Então, isso me ajudou bastante no processo. Ampliar o apoio dentro de quem tá vivendo a experiência que você tá vivendo, né? Exato. Porque às vezes a gente conta muito com a família é muito importante. Sem dúvida. Mas às vezes você quer alguém que tá passando por aquele mesmo momento. Tá assistindo aquela mesma aula que você, tá ouvindo as mesmas coisas que você, só pra te falar, você ouviu certo. Tá tudo bem. É isso. Mesmo tempo de vida, né? Mesmo tempo, espaço. Bem, eu, não diferente de vocês, mas eu acredito que em várias áreas da vida. Eu tenho 2 meninos, 2 filhos adolescentes, são gêmeos de 16 anos. E em alguns momentos eu ficava, puxa, onde eu errei? Por que eu errei? Aí vinham as amigas, Ângela, seus filhos são ótimos. Eu, ufa, mas eu sempre arrego a minha lá em cima, né? Como mãe, como eu não vi isso? Foi diagnosticado com TDAH. Que parte que eu perdi lá no passado? E eu não vi isso. Porque eu não estava... Aí é a negociação interna, né? Eu comigo, poxa, Ângela, tá tudo bem. E a prova de que a impostora, ela não tá na carreira. Não, ela não, é na vida. É na vida. É a na mãe vida. carrega muito esse A peso mãe carrega. de culpa. Eu costumo dizer que eu dizia, né, tinha uma frase para mãe: nasce um filho, no meu caso, nascem 2 filhos, nasce uma mãe. Logo eu mudei. Nascem 2 filhos, nasce uma mãe com culpa. É fato. E, ao mesmo tempo, nos meus trabalhos... Poxa, eu tenho 55 anos. Não me sinto, mas sou jovem há bastante tempo. E, mesmo tendo uma carreira, mesmo desenvolvendo treinamentos e fazendo negociações, às vezes eu falo, puxa, será que eu vou conseguir? Autora de livros. Então, vou contar a impostora veio, quis aparecer. E aí... eu faço uma negociação bacana e falo, yes, que bom! Eu não sabia que eu ia dar conta. Por quê? Porque a impostora visita a gente. Eu tenho uma amiga que eu falava para ela mora no Sul e eu converso com ela às vezes, falo assim, a impostora apareceu, mas agora eu já estou dando consultoria para ela. De vez em quando ela quer sentar e ela quer impor, mas eu falo, não, é uma conversa dioturna. E falando em livro, já que você comentou, no finzinho de 2024, eu fui convidada por uma editora para coordenar um livro. E eu já tinha esse desejo há bastante tempo. E ficava, eu vou, mas não, acho que eu não dou conta. E aí, em 2025, eu coordenei, o ano que acabou agora, eu coordenei 3 livros. Foram 3 sonhos meus colocados no ar. E mais 2 que eu acabei escrevendo como coautora. Já tinha escrito lá no passado, mas ficava naquela, será que eu dou conta? E quando eu comecei a coordenar o primeiro livro, dia 8 de dezembro eu recebi o convite, dia 30 eu já tinha 20 autores comigo, eu falei, será que eu vou dar conta? Tá dando, né? Tá dando feliz, eu mesma. Será que eu tô conseguindo fazer certo isso? Já, E aí a gente fez um evento maravilhoso, Samantha inclusive acompanhou, e noite de autógrafos e tudo, eu falei, yes! Mas parece que a impostora, ela quer aparecer. Porque eu falo, nossa, será? Ainda fica. Ela fica querendo aparecer. Então, é uma conversa constante. Uma negociação. Em várias áreas. Eu acho que a gente tem que trabalhar a base da negociação com ela. Dando consultoria pra ela. Isso eu adorei, gente. Gostou? Adorei. Essa eu vou usar. Opa, hoje não. O que ela tá esperando? O que é não dar conta? Né? Vamos negociar. Qual que é o entregável que eu preciso, sabe? Por que essa régua é tão alta, né? Por que essa régua... Vamos diminuir essa régua? Vamos negociar com ela? Vamos diminuir? Falar assim, olha, isso aqui
é sucesso. Qualquer coisa acima disso vai ser excelente, mas não é essencial. Exato, gostei disso, não é? Exato. O que é Vamos sucesso? setar a expectativa da impostora, Isso. pronto. Boa, porque aí a gente pode dar uma consultoria bem consistente, né? Bom, e pensando, agora a gente já indo mais pro finalzinho e tudo mais, que mensagem vocês gostariam de deixar para as mulheres, meninas da área da tecnologia, que estão se sentindo inseguras, que estão com todas essas dúvidas e questionamentos? Que mensagem vocês acham que Bom, ajudaria nesse momento? eu quero deixar uma mensagem que acho que foi uma mensagem que eu fiquei refletindo que eu gostaria que eu tivesse comigo mesma, né? Quando nesses momentos difíceis, né? É que tudo que você está fazendo agora é uma semente para o que vai vir depois, né? E quando eu olho para trás, que eu vejo tudo onde eu tô agora, né? E tudo que eu passei para estar onde eu tô, né? Eu olho para mim com muito mais carinho, porque eu falo, puxa vida, aquela jovem, né? Que estava ali ou no mestrado, na graduação, no início da carreira, né? Tudo que ela fez foi importante para eu estar aqui hoje. Então, eu sou muito grata a ela. Então, eu queria dizer para você hoje, que está agora cheia de dúvida, de medo, de angústia, de incerteza, que apesar de tudo isso, né, de tudo isso que você está sentindo, e dos erros e dos fracassos, porque eles vão sempre fazer parte, né? Tudo que você está fazendo vai te preparar para um amanhã, né? Para uma versão sua de amanhã, que vai ser muito bonita também, né? Que vai ter muitas conquistas, que vai chegar em lugares que você nem vai imaginar. Então, se eu posso deixar uma mensagem é essa. Seja generosa com você mesmo agora. Depois dessa fala tão inspiradora, como é que eu vou Porque eu tô aqui sendo inspirada aqui junto. Mas eu digo que quando você, Stephanie, trouxe o roteiro, que mensagem que, né, inspirando um pouco a gente para refletir sobre o tema, que mensagem vocês gostariam de ter escutado, né? Você diria hoje com a sua bagagem, com tudo que você viveu, para a menina que você foi, né? Então isso eu achei muito lindo quando você trouxe para a gente essa reflexão. E assim, não para. Se eu for para complementar aqui uma fala tão inspiradora da Samantha, vem medo. E ele faz parte do processo. Porque sem o medo, esse medo ele é aquele... é o balizador. Puxa, será que aqui é o melhor lugar? Como é que eu posso me apropriar desse medo, me apropriar dessa emoção, desse sentimento, desse fervor, do calor ou do frio na barriga, para fazer o melhor para mim? Como é que eu posso escolher bons mentores, pessoas da minha confiança, que vão poder me apoiar e que eu também posso apoiar? Então, às vezes o mentor, eu também com os meus mentorados, trago, não é só o mentor, é aquele que você contrata para fazer, para fazer o trabalho contigo. Às vezes é um professor, às vezes é o contra-mentor, aquele mentor que você fala, eu vou olhar essa pessoa porque eu quero ter um comportamento diferente dessa pessoa. Ou seja, ter esse olhar atento e generoso para consigo mesmo. Mas não pare, continue, porque isso vai passar. Esse medo vai passar, vão vir outros, mas aproveita esse medo como um impulsionador para tomar novas atitudes. Eu normalmente escrevo, e eu nesse momento estou num processo de intensa transformação, e mudança de vida, e enfim, várias coisas acontecendo, e eu costumo usar, a gente fala transformação, é uma palavra tão importante, principalmente no meio da inovação e no meio da tecnologia, mas transformação, o A do ação, em ação mesmo, excelente. de verdade, com letra maiúscula, ou seja, eu vou me transformar a partir do momento que eu faço algo, que eu ajo em prol da minha pessoa e do meu desenvolvimento, do meu autoconhecimento. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. Posso também Pode. falar? Excelente. Excelente, Samantha, Ângela. O que eu falaria é assim, vai dar certo. Vai dar certo. Então, estude, haja e acredite. Porque vai dar certo. Então,
Soma tudo, sim. Não se pare, o medo congela, a gente parado não vai ir para lugar nenhum, né? Então, assim, vai dar certo. É só você aprender, agir e acreditar. Tenha fé. Eu acho que dando a minha ponta nisso, eu acho que é muito voltado para o que eu gostaria de ouvir, o que eu gosto de falar hoje para o pessoal e para as meninas, principalmente, é ouvir muito mais quem fala que você pode e menos quem fala que você não pode. Deixa Muito falar. bom. Prova o contrário. Será que eu não posso? Troca essa impostora. Por que vai a gente impostora pro acredita negativo. É um ótimo Você acha que eu não consigo? Então, Dá consultoria pra ela. deixa eu te mostrar aqui. Vamos ver. Dá consultoria pra ela. Excelente, Stephanie. Acredita mais no quem fala assim do que quem fala não, né? Porque você dá tanto gente força, ouve, tanto Tanta peso ênfase, quem fala peso, não, né? A gente tem tanta gente que apoia, que fala, vai, consegue, você é incrível, você faz. Vem uma pessoa e fala ao contrário. Aquela Já pessoa, desmorona. ela tem um peso muito maior, ela ganha muito mais atenção. Verdade. Eu acho que esse é o maior problema. Então, dá muito mais ouvido a quem tá realmente apoiando, quem quer ver você crescer. Essa pessoa, ela tem... É ela que vai te ajudar. É ali que você vai conseguir. Então, eu acho que é muito mais nesse sentido. E, claro, todos os conselhos que vocês deram é sempre ótimo, incrível. E esse canal, esse podcast, a associação, é um meio, é um lugar. A laboratória Tá também. como Laboratória Brasil no LinkedIn, no Instagram. Legal. Isso é ótimo. São meios, são lugares, são caminhos de encontrar pessoas na mesma posição, no mesmo momento, para as trocas, para convivência, para se sentir mais segura, mais acolhida nos medos que eles fazem parte. E tá tudo bem, vamos acolher o medo também e seguir com ele. E tá tudo bem, faz parte. Queria aproveitar mesmo e perguntar onde redes sociais que as pessoas podem acompanhar os trabalhos de vocês. Perfeito. Então, Laboratória, como eu falei, né? Laboratória com acento, Brasil. E Laboratória sem acento na América Latina, versão em espanhol, laboratória.la, na versão Latam. E estamos no Instagram também, onde a gente tem posts aí bem bacana, onde a gente também tem uma troca bem forte com a comunidade, né? Comunidade Mulheres. Então, vocês encontram a gente lá, vai ser um prazer. E o meu LinkedIn pessoal, Samantha Cunha, Samantha sem o H. Então também vai ser um prazer aí poder trocar. Quem quiser saber mais, quiser trocar figurinha, outras mulheres, se ressoou alguma coisa, queira trocar, vai ser um prazer. E obrigada, queria agradecer mais uma vez, Cintia, Stephanie, Ângela. Foi um prazer enorme trocar aqui com vocês. Saiu muito fortalecida. Acho que isso é mais uma prova de que é isso que a gente tem que fazer. Isso que a gente tem que fazer, né? Ótimo. O meu LinkedIn é o Ângela Passadori e o meu Instagram é Passadori Ângela. Legal. Então, Passadori com 2 S. 2 S e I no final. Legal. E eu tô reativando agora o cdqc.consultoria, que é o Instagram da CDQC, que é a Cuidando de Quem Cuida. Mas principalmente Passadori Ângela no Instagram e Ângela Passadori no LinkedIn. Eu tô à disposição de vocês e tô bem feliz em vivenciar esse podcast aqui com vocês. Legal. Obrigada. Bacana. Bom, gente, eu sou Cíntia Delábio, né? Então, meu LinkedIn é Cíntia Delábio, sem H, D-E, Lábio. Tem também do Ser Mulher em Tech, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. A Associação Ser Mulher em Tech tem outros projetos, outras iniciativas. Então, se você quiser saber, conhecer a gente, saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, vai lá no LinkedIn, no Instagram, chama a gente no chat, que nossas voluntárias estão ali para também ajudar, responder e integrar toda essa comunidade de mulheres e meninas, homens que querem também trabalhar nessa diversidade de gênero, né, que é tão importante no crescimento das empresas e no crescimento na evolução da nossa sociedade também. Então, sejam super bem-vindos de me acessarem a associação e obrigada por Ângela, Samantha, por estarem aqui, compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência, com tanto carinho, né, e com tanta naturalidade, né, obrigada, viu? Obrigada também, de novo, né, a Amélia Gendini, que concedeu esse espaço aqui com todo esse time
robusto de experts e estamos aqui. Fiquem atentas ao podcast, né, ao nosso canal, que novos episódios e temporadas estão por vir. Bom, pessoal, obrigada, Samantha, Ângela. Acho que foi uma conversa gostosa, enriquecedora. Vai trazer muitos insights, muita coisa para quem tá acompanhando, tenho certeza. Foi ótimo, acho que a gente já pode pensar num próximo para continuar. Tem muito assunto, tem muita coisa pra gente conversar. Coisa boa, né? E a gente vai deixar as informações de todo mundo na descrição do episódio lá bonitinho, para que vocês encontrem também os perfis e tudo mais da associação, da Ângela, da Samantha também. E é isso. Pedir para que vocês curtam, compartilhem esse podcast que vai estar disponível no Spotify, em vídeo, no YouTube e tudo mais. Compartilhem, curtem, divulguem, espalhem o quanto mais melhor. E foi um prazer gravar com vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Até mais.